Boa tarde a todos. Primeiramente, desculpa não poder estar presencialmente aí em Curitiba. Tive um compromisso de última hora, mas espero poder passar aí para vocês o que já estava planejado aqui. Minha ideia é falar sobre drones, sobre a legislação atual e sobre algumas aplicações e um pouco do que nós estamos fazendo aqui na LSU. Naturalmente, não pretendo esgotar esse assunto, porque o assunto é muito vasto, né? A ideia é só introduzir, falar um pouco superficial sobre o que nós estamos fazendo e trazer muita informação nova para vocês. Então, conforme as dúvidas forem surgindo, por favor, mandem aí pelas plataformas que eu vou responder. Ou então vocês podem entrar em contato pessoal comigo. Meus contatos estão no final da apresentação. Então, o roteiro aqui que eu vou passar uma breve apresentação minha e da LSU, o que são RPAS, né, que é o nome técnico formal dos drones, o resumo das regras atuais, diferenças das diferentes certificações e necessidade de certificação dos drones, o que são eVTOLs e o que nós estamos fazendo na LSU. Eu sou engenheiro mecânico aeronáutico, me formei no ITA 10 anos atrás. Sou engenheiro de ensaio em voo pela Força Aérea, fiz o curso de ensaio em voo de asa fixa. Depois eu trabalhei com leis de controle, né, desenvolvimento de leis de controle do fly-by-wire na Embraer, tanto nos programas KC-390 quanto na família E2 da série comercial. E agora, nesse momento, estou desenvolvendo negócios de operação de drones, especialmente as operações BVLOS para a LSU, e também trabalho com certificação de RPAS, tanto para a LSU como consultoria externa. E o que são RPAS, né? Esse termo em inglês para aeronaves, sistemas de aeronaves remotamente pilotadas. Foi usado esse termo em inglês porque em português o acrônimo seria ARP, que é um acrônimo que já é usado para várias outras coisas. Então decidiu-se manter o padrão internacional aí da sigla em inglês. Tem outras nomenclaturas que são bastante utilizadas, né? Drone, VANT, que é de veículo aéreo não tripulado, UAS e UAV, todos esses nomes são utilizados para designar a mesma coisa, né? Que são aeronaves controladas remotamente. Mas o termo técnico que tanto a Força Aérea, né, pelo DCEA, que é o controle do espaço aéreo, quanto a ANAC, que é o órgão de regulação da aviação civil, o que eles usam formalmente é RPAS. E o AS como um termo geral, e dentro de UAS enquadram-se os aeromodelos e os RPAS, que são quando o uso é comercial. Um pouco aqui do mercado, né? Isso é uma análise de mercado de uma consultoria grande, que listou aqui na coluna os setores e as linhas, né, são os setores e as colunas são as formas de operação aérea, né? Cada tipo de operação de drone e o que tem se usado em cada setor. Então, energia usa muito para inspeção, construção usa muito mapeamento e topografia, transporte e construção também usa muito topografia e inspeção, agricultura, mineração e administração pública também usa muito topografia. Então, isso daqui foi o nascimento, né, o crescimento do mercado nasceu aqui na topografia. E revolucionou o mercado de topografia. Inclusive aqui no Brasil tinha uma feira de topografia, que a feira inteira migrou de tema, né, e ela virou uma feira de topografia, virou a feira de drones, né, a Drone Show, que é a maior feira de drones aqui do Brasil. Ela costumava ser uma feira de topografia, e a topografia, o mercado inteiro de topografia migrou para drones, então acabou virando a Drone Show. E depois da topografia e mapeamento, né, foi para inspeção e todas as outras operações que nós temos hoje. Hoje nós já estamos chegando aqui no delivery
e pulverização. Pulverização é uma coisa que está crescendo muito aqui no Brasil, atualmente no mercado. O que está bombando é pulverização agrícola, até porque o mercado agro no Brasil é muito grande, né? Vou mostrar um pouquinho dos gargalos, só para entender. Isso daqui é o produto gerado por por uma topografia ou por um aerolevantamento feito com um drone. Essa imagem aqui de baixo é gerada por uma composição de fotos e por uma técnica chamada aerofotogrametria, que é você juntar todas essas fotos, processar essas fotos, monta um quebra-cabeça e você constrói não só um mapa completo, como quebra-cabeça montado, né, um mapa com essas fotos todas em alta resolução, que chama ortomosaico, como essa imagem aqui, que é um modelo 3D. Então você já tem o modelo 3D do terreno, e em vez de você passar as curvas de níveis, você tem um produto com muito mais resolução e muito mais dados na imagem. E isso daqui você consegue precisões de centímetros, né? Então é uma informação muito mais precisa que você levanta muito mais rápido do que a topografia convencional. E o exemplo aqui do lado de cima é o levantamento, né, o sensoriamento remoto usando sensores hiperespectrais, que para o mercado agrícola também traz muita informação sobre a qualidade do plantio e a qualidade da lavoura, né? E daí você pode ter o conceito, né, que se chama agricultura de precisão, que é você tomar reações, tomar medidas, né, na sua fazenda pontualmente. Você não precisa pulverizar ou adubar ou né, tomar as reações que você precisa, o manejo que você precisa na fazenda inteira. E sim, exatamente no ponto em que você está vendo que tem um problema. No resto da fazenda você poupa o seu insumo e você continua tendo o resultado, né? Então, isso é uma grande aplicação, né? Das primeiras aplicações do mercado de drone, e o grande gargalo dessa aplicação é a altura. Então, para você ganhar escala nesse tipo de operação, você quer voar mais alto, sensores de resolução melhor e voar mais alto, porque voando mais alto você cobre uma área maior com o mesmo drone. Então você usa drones de asa fixa que voam mais rápido e você quer voar mais alto para cobrir áreas maiores. E voar mais alto, você começa a entrar no problema, né, no possível conflito de espaço aéreo. Então, na regulamentação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que tem limites aí de altura que podem ser transpostos, né, com certos cuidados, mas esse aí é o gargalo para esse tipo de operação. Inspeção. Inspeção, aqui eu estou usando o exemplo da inspeção de utilities, né, inspeção de linha de energia, mas esse é somente um dos tipos, né? Tem inspeção em gasodutos, oleodutos, várias outras inspeções industriais, mas normalmente essa infraestrutura que precisa ser inspecionada, ela tem uma distância linear muito grande. Então você não está mais tratando, diferente da topografia que você estava tratando uma área, aqui você está tratando uma distância em linha reta. Então aqui o gargalo passa a ser o link de comando, né? Então o alcance linear mesmo, a distância linear que eu consigo voar. Nesse tipo de voo você já não está mais voando tão alto, você quer voar baixo, próximo da infraestrutura, porém você quer alcançar distâncias longas. E distâncias longas impactam em você não estar mais vendo o drone, que de novo na parte de legislação nós vamos entender qual é o impacto disso. E além disso, você está longe do rádio, então sua comunicação de rádio, de telemetria e de passagem de vídeo, ela já começa a ser afetada pela distância. Outro mercado que também está em ascensão agora é o mercado de delivery. Então, para você levar mercadorias ou suprimentos, sejam eles quais for, os grandes gargalos são o peso, né? Você tem que ter um drone que tem uma capacidade de carga maior, e a distância, como no último exemplo. Então, esses são grandes gargalos. E o que nós temos de legislação hoje? Diferente do que
muitos imaginam, a gente tem já legislação para drones já faz alguns anos. A mais completa, né, mais recente aí é de 2017, então essa legislação já tem aí os seus 5 anos pelo menos, que é o RBAC Eco 94 da ANAC, que ela prevê inclusive a certificação das aeronaves. Mas antes disso já existiam legislações que previam, né, o uso de aeromodelos, então tudo estava englobado dentro da classificação de aeromodelo. O RBAC Eco 94 e a ICA 140 do DCEA, eles separaram as classificações, né, de aeromodelo e de RPAS, que é o de uso comercial. Então aqui tem as principais legislações aí dos órgãos, né, claro, diferente da aviação convencional, o mundo dos drones tem um terceiro regulador muito importante aí, que é a Anatel, que regula a radiocomunicação. Então, como o drone, por definição, é remotamente pilotado, né, você está pilotando ele remotamente e essa transmissão de comando é passada via rádio ou alguma radiofrequência, né? Então a Anatel sempre vai estar regulando esse uso, que tem várias restrições de uso, né? Você pode estar usando uma frequência que vai conflitar com o uso de Wi-Fi, por exemplo, que é um problema clássico. Ou então vai estar uma frequência que conflita com as redes de 4G ou 5G. Então, toda a escolha de frequências e potências aí, ela é extremamente regulada e são escolhas bem limitadas aí que estão dentro do escopo de regulação da Anatel. O Ministério da Defesa regula aerolevantamento, então aerolevantamentos de áreas muito grandes, mesmo feito por drone, estão regulados pela Portaria Normativa 101 do Ministério da Defesa, já previsto o uso dos drones. E o Ministério da Agricultura, o MAPA, regulariza, né, regula a pulverização agrícola. Então ele já tem uma portaria, a portaria 298, que regula a pulverização já com o uso de drones. Então tem regras específicas para isso também. Vou falar um pouco da legislação da ANAC, claro, de forma muito simplificada, né, só para introduzir o assunto. Eles basicamente separam a finalidade do voo, né, a finalidade da sua operação, se é o fim recreativo ou fim não recreativo. Se for uma finalidade recreativa, vou tratar como aeromodelo, e daí as regras são simplificadas, porém muito restritas. E se não for um aeromodelo, aí você tem uma RPAS, que você pode usar para fins comerciais. Você tem uma série de coisas que você precisa fazer, como, por exemplo, contratar seguro contra terceiros, né, o seguro reta, assim como qualquer outra aeronave, ter uma análise de risco e tem documentos próprios que você tem que portar sempre na operação, e tem limites de voo que você vai ter que respeitar. Peso máximo de decolagem do drone, então tem uma categoria, as categorias, né, de peso são definidas, são separadas pelo peso máximo de decolagem do equipamento. Altura sobre o solo é outra classificação que é bem usada. E a última é a distância ou a linha divisada, né? Se você ainda está vendo o drone, o operador, o piloto está vendo o drone, ou se ele está operando além da sua linha divisada. Essas são as grandes categorizações da regra. Em categoria de peso, né, tem 3 grandes categorias. A classe 1 são os drones pesados, acima de 150 kg de peso máximo de decolagem. A classe 2 é entre 25 kg e 150 kg de peso máximo de decolagem. E a classe 3, que engloba mais de 90% do mercado, aí, são os drones com menos de 25 kg. Esse daqui vai englobar a maior parte dos drones que a gente vê hoje operando, né? Ele não tem 25 kg de peso máximo. E ainda existe dentro da classe 3, né, uma subcategoria aí, que são os drones sub 250 gramas. Então, se tiver abaixo de 250 gramas, a ANAC entende que, ok, esse drone não impacta grandes riscos aí para a sociedade, então você não precisa registrar ele. Claro, você ainda tem que seguir as normas da Anatel e do DCEA, mas perante a ANAC eles não têm grandes interesses. Limites de altura.
A altura de forma geral é limitada a 400 pés. 400 pés são 120 metros, né? Isso sobre o solo. Você tem que limitar ele sobre o solo e sobre a altura em relação ao ponto que você decolou. 400 pés é uma altura escolhida porque na aviação geral você normalmente é limitado a 500 pés, né? Então quando você está longe de helipontos ou aeródromos, se você está voando tanto um avião quanto um helicóptero, você é obrigado pela legislação a manter pelo menos 500 pés de altura. Não é para você estar voando rasante, né, dentro de uma cidade ou dentro de qualquer área que não seja a fase de pouso. Se você não está numa fase de decolagem ou pouso, você deve manter o seu voo acima de 500 pés. Então colocou-se aí uma margem de 100 pés para erros, né? Então os aviões estão acima de 500 e os drones estão abaixo de 400. Essa é basicamente a regra básica, né, que é aplicada aí para mais de 90% dos casos. Se você estiver abaixo de 400 pés, tá ok. A outra categorização, como eu falei, é de linha divisada, né? Então veloz, que é de Visual Line of Sight, que é o alcance de linha visual. Se você estiver operando o drone em linha divisada, você está vendo ele, e entenda, linha divisada é até enquanto eu ainda consigo manter a separação do drone de outros obstáculos e de outras aeronaves, né? Então, se o drone é um drone pequeno, eu consigo provavelmente enxergar ele até uns 500 metros de distância. Agora, se for um drone grande, talvez eu consiga chegar até 1 quilômetro de distância e o link de rádio com certeza suporta isso. Então, são ainda distâncias bastante consideráveis para o uso comercial, mas, é claro, limitado, né? Se você tem uma demanda de vários e vários quilômetros, centenas de quilômetros por dia, você provavelmente vai ter uma demanda B-Veloz, que é Beyond Visual Line of Sight. E daí B-Veloz, quando o drone já saiu da minha linha divisada, eu vou precisar de sensores e de tecnologias embarcadas no drone para manter a separação do drone dos obstáculos e de outras aeronaves, né, no espaço aéreo. E para isso aí a ENAC exige que o equipamento seja certificado. Então, um grande resumo aqui, né, do fluxograma da ANAC. Se o seu uso é recreativo, né, a finalidade do uso é recreativa, sim, é um aeromodelo. Se ele pesa menos de 250 gramas, não requer documento nenhum na ANAC. Se ele pesa mais do que 250 gramas, você tem que cadastrar num portal que chama CISANTE, que é o portal de cadastro da ANAC. Agora, se o uso não é recreativo, então sua aeronave, seu sistema é uma RPA, é um sistema de RPA. Se ele for menor do que 250 gramas, não precisa de documento. Se for maior, mas ainda limitado a 25 quilos, e a operação for veloz até 400 pés, também é somente o cadastro CISANTE e pode operar. Então isso daqui já abrange, engloba, né, como eu falei, mais de 90% do mercado. Eu estou falando de o pessoal que tem Phantom, o pessoal que tem Mavic, né, a linha DJI, a grande maioria, até os Matrice, né, a série Enterprise da DJI, todos eles entram nessa categoria aqui. Eles têm menos de 25 quilos e a grande maioria está operando em linha divisada e abaixo de 400 pés, para uso de inspeção, para uso de topografia, para todas essas finalidades. Você pode somente cadastrar no CISANTE e não precisa certificar. Agora, se o seu drone for pesar mais de 25 quilos, ou então eu quero voar acima de 400 pés, ou BVLOS, aí eu preciso de um certificado de aeronavegabilidade e não um CISANTE. E para ter um certificado de aeronavegabilidade eu preciso de alguma forma de certificação. Agora, quais são os tipos, né, de certificação? Para a classe 3, acima de 400 pés, eu estou falando de uma autorização de projeto. Classe 2 também é autorização de projeto. E o que é uma autorização de projeto? É um processo de certificação simplificado que a ANAC criou para drones. Então, ele já tem uma base de certificação muito enxuta, muito menor
do que as bases, do que um RBAC 21, um RBAC de aeronave, né? Ele já é feito para certificação de drones. Agora, se eu tenho um drone classe 1, ou seja, ele pesa mais de 150 quilos, aí não. Aí é o processo com toda a formalística de uma certificação de tipo convencional. Só que hoje ainda não existe base de certificação, ou seja, o proponente tem que propor, o aplicante, né, tem que propor uma base de requisitos que ele vai cumprir e a ANAC vai avaliar se ela é suficiente ou não para a aplicação, né, para o cenário operacional que ele está aplicando. Então isso é o cenário veloz. Abaixo de 400 pés eu não preciso certificar, acima de 400 pés eu preciso. E para B veloz, né, além da linha divisada, aí independente se eu estou abaixo ou acima de 400 pés, eu vou precisar de uma autorização de projeto. Então, como eu comentei, a autorização de projeto tem uma base de requisitos já definida, um processo bastante simplificado. Você não paga taxa de certificação para a agência para aplicar, então a agência está aberta a todos os processos. E no final, né, uma vez obtida, emitida a autorização de projeto, cada unidade recebe, em vez de um CA, que é o Certificado de Aeronavegabilidade, recebe um documento chamado CAER, que é Certificado de Aeronavegabilidade Especial de RPA. Então, cada projeto que tem autorização de projeto recebe um CAER. Certificação de tipo é, como eu falei, para os classe 1. Então, quem faz certificação de tipo, diferente da autorização de projeto, recebe um CA normal, né? Um certificado de aeronavegabilidade, cada unidade. E como eu disse já, a base de requisito é proposta pelo requerente, ainda não existe uma homogênea, né? E o processo é idêntico ao de uma certificação de aeronave tripulada. E nesse caso ainda paga a taxa de certificação. Recentemente o valor dessa taxa mudou, né? Com o programa Voos Simples, essa tabela de preços, né, de TEFAC foi atualizada, foi bastante reduzida. Antigamente, qualquer processo de certificação era em torno de R$1 milhão a taxa para abertura do processo. E agora a agência, né, simplificou isso para processos, para aeronaves mais simples, como balões, por exemplo, e para RPAs classe 1, né, essa taxa foi reduzida para R$20 mil, que é um valor muito mais condizente com esses mercados. Né? Então, ainda resumindo aqui sobre documentos, estou falando de que preciso de certificado de aeronavegabilidade. Naqueles casos, né, 90% dos casos, não vou precisar do certificado de aeronavegabilidade, porque eu estou voando abaixo de 400 pés, dentro de linha divisada, e o peso é menor do que 25 quilos. Então, nesse cenário, se eu cumpro essas 3 regras aqui, eu não preciso do certificado de aeronavegabilidade. Agora, cadastro preciso, então certidão de cadastro. Agora, se eu destino, um dos destinos é os listados lá na seção 503 do ECO 94, que é propósito de demonstração de requisitos, ou seja, eu estou no processo de certificação, ou então demonstração de mercado, ou então treinamento de pilotos, né, são os três propósitos listados na 503 aqui, eu posso operar com um CAV, que é uma autorização de voo experimental. Ou seja, estou importando um drone sofisticado, um drone que já é muito maduro e ele tem essa capacidade de voar além da linha divisada. Eu quero trazer ele para cá e eu quero operar inspeções em larga escala, além da linha divisada. Tenho que esperar o processo inteiro de certificação, que leva aí mais de um ano? Não, eu posso fazer demonstração de mercado com o CAV. Com o CAV eu posso fazer voos para demonstrar para a ANAC, né, dentro do processo de certificação, e eu posso fazer demonstração de mercado. E eu posso fazer treinamento de piloto. Então, esses são os propósitos, né, que o CAV permite a operação. Agora, eu já já concluí o processo de certificação, tenho o certificado.
eu vou ter o CA padrão, se for um certificado de tipo, ou se for uma autorização de projeto, vou ter o CAER. Então, estes aqui são os tipos de cadastro para aeronaves que são certificadas. Documentos de porte obrigatório. Agora falando da parte mais operacional. Digamos, eu já tenho, vou operar um drone, eu tenho um drone, estou indo para minha operação. Quais são os documentos que eu devo portar? Estou separando aqui nas diferentes classes, né? Aeromodelo, que é o mais simples, que é, tem um drone aqui pequeno, que é meu drone pessoal, eu só uso ele para fazer imagens da minha família aqui quando eu estou viajando. Eu preciso do selo Anatel, normalmente vem quando você compra, ele já está lá o selo Anatel, não preciso me preocupar. Cadastro no CISANT, que é um sistema da ANAC, isso eu tenho que fazer, eu como proprietário do drone. Ele é de graça e muito rápido. E colocar uma identificação na aeronave. Então eu preciso imprimir um selinho com o número desse cadastro do CISANT e colocar na aeronave para, em caso de fiscalização ou acidente ou qualquer coisa que ocorra, você olha a aeronave, opa, essa daqui é o papapapa, uma sequência de 9 números, isso daqui é o identificador dessa aeronave aqui, eu posso olhar isso no CISANT e ver quem é o proprietário e qual é o cadastro. BVLOS e acima de 400 pés não aplicável para aeromodelo, né? Proibida a operação BVLOS e acima de 400 pés para aeromodelo. A única exceção do BVLOS seria o FPV, né? Que são aqueles óculos de imersão, que aí você, por natureza, né, está operando além da sua linha divisada, porque como você está com óculos, você não está vendo. Nesse caso, ao invés de ser BVLOS, a operação vai ser EVLOS, porque você vai precisar de um observador, uma outra pessoa que esteja o tempo inteiro olhando o drone enquanto você está com o óculos imerso no FPV. Classe 3, além do selo Anatel, cadastro CISANT, eu preciso portar o manual de voo da aeronave, preciso ter um seguro reta e a avaliação de risco operacional. A avaliação de risco operacional passa a ser aí obrigatória para qualquer operação de finalidade comercial, né, independente da classe, assim como o seguro reta. Únicas exceções do seguro reta são para órgãos de segurança pública e órgãos do governo, que aí se a propriedade da aeronave, né, a propriedade do drone é da União, aí a União não precisa ter o seguro reta, não é obrigada a ter o seguro reta, porque teoricamente a próprio patrimônio da União é a seguradora, né? Para a BVLOS, você ainda tem, além desses documentos todos, tem que importar o CAV ou o CAER, né? O selo, o cadastro do CISANT seria o certificado de cadastro, e o CAV e o CAER são o certificado de aeronavegabilidade. E se for acima de 400 pés, o piloto tem que ter uma licença de piloto emitida pela ANAC e tem que ter uma avaliação médica, que vai ser o CMA, o Certificado Médico Aeronáutico, ou, mais recentemente, aí, especificamente para o mercado agro, vai ser aceito agora a CNH. Então, de forma geral, é a CMA ainda para o piloto e uma habilitação própria, né, se você for operar acima de 400 pés. Por que uma habilitação? Se você está operando acima de 400 pés, você provavelmente vai ter que fazer fonia, né, vai ter que se comunicar com as aeronaves. Então você tem que entender da regulamentação, saber o que você pode e não fazer para essa coordenação, e você tem que saber qual é o padrão, a padronização de fonia, né, que existe toda uma regulamentação em cima disso. Então você precisa ter essa habilitação própria aqui para piloto de drone, neste caso somente. Para a classe 2, da mesma forma, é parecido com as documentações do classe 3 BVLOS e acima de 400 pés, né? Você precisa ter todos os cadastros, inclusive o CAV ou o CAER, licença de piloto, e a partir da classe 2 você precisa registrar todos os voos. Então, a partir daqui você precisa ter o log, né? Você precisa ter um diário de bordo aqui do equipamento registrando todos os voos e todos os incidentes, tanto de acidente ou incidente, né, quanto os eventos de manutenção. E no classe 1, que difere é, você, ao invés de cadastrar no CISANT, você tem que ter, de fato, um certificado de matrícula, ou seja, não vai mais ser
aquela identificação papa papa e 9 números, e sim uma identificação idêntica de uma aeronave. Vai ser lá papa tango e 3 letras, assim como qualquer outra matrícula de aeronave tripulada. E aqui, em vez de ter um CAER, você vai ter um certificado de aeronavegabilidade convencional. O resto, os mesmos documentos da classe 2. Em relação ao DCEA, né, aqueles documentos são os exigidos pela ANAC. Em relação ao DCEA, você tem que sempre, independente de classe, fazer um plano de voo num portal que chama SARPAS, um portal específico para plano de voo de drone. E daí tem uma série de regras que eu não vou me aprofundar aqui, né, em relação à distância de aeródromos e de helipontos. Essa imagem aqui só dá uma pequena noção, né, a depender da altura que você pretende voar. Tem distâncias diferentes que você tem que respeitar aí dos aeródromos, dos planejamentos de pista e de distância de helipontos, né? E além disso, claro, né, a altura dos 400 pés. Então, esse portal, que chama SARPAS, também você tem que cadastrar, você cria um código SARPAS, né, uma identificação própria do piloto, e lá nesse portal você pode solicitar os voos e ele vai analisar e aprovar o plano de voo ou entrar num processo de análise manual. Então, se você estiver voando suficientemente distante de aeródromos, vai ser uma aprovação automática. Ele vai aprovar o voo de imediato, você, ok, pode voar. Se você estiver próximo de aeródromos, aí ele vai fazer uma análise, vai cair para um analista analisar e eventualmente vai ter que emitir um NOTAM, que é o Notice to Airmen, né, um aviso público para todos, que tem que ser emitido com antecedência. E ainda assim você pode operar, né, então é possível fazer operações próximas de aeródromos, desde que previamente coordenado, com a autorização, né, a anuência do aeródromo e com emissão de NOTAM. Bem, isso tudo resumiu aí o mundo dos drones, um breve pincelada, né, pelo mundo dos drones. Agora, qual é o próximo passo, né? Nós falamos até de drone classe 1, que são drones pesados, pode levar muita carga, e se eu estou levando essa quantidade de carga alta, por que não levar pessoas? Bem, é possível levar pessoas, então essa é a próxima categoria, né? Só que aí eu deixo de chamar isso de drone, deixo de chamar isso de RPAS e começo a chamar por uma outra terminologia. O mercado usa a terminologia formal, né, de eVTOL. Por que eVTOL, né? VTOL, só VTOL, é Vertical Takeoff and Landing. É uma categoria que já existe no setor aeronáutico há muitas décadas e só colocaram aí o E na frente de elétrico, como da mesma forma que é a nomenclatura dos EVs, né? Electrical Vehicle, os carros elétricos que ficaram muito populares recentemente, né? Então esse mesmo E na frente do acrônimo é o que chama de eVTOL. E o conceito, né, de aviação aérea urbana é UAM ou AAM, né? Urban Air Mobility or Advanced Air Mobility. Então esses são os termos técnicos que a indústria tem usado, né? UAM, AAM ou eVTOL, quando eu estou falando de o que popularmente, né, se chama de carros voadores ou drones de passageiros, né? Então os termos técnicos são esses. Estou falando do conceito de Urban Air Mobility e o veículo é um eVTOL. Tem muitas empresas, né, muitas empresas fazendo projetos. Muitas já estão, inclusive, em fase bastante avançada. Tem muito dinheiro da indústria sendo aplicado nisso no momento. A Embraer tem o seu próprio projeto, né, chama IVE. Ele já, inclusive, virou uma empresa separada do grupo, né, que ainda é majoritariamente propriedade da Embraer, mas é uma empresa com CNPJ à parte, a IVE. E tem vários outros projetos, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, pelo mundo inteiro. Tem pelo menos 20 projetos muito grandes e muito bem financiados. Estamos falando de bilhões de dólares nessa corrida aí por um projeto, por diferentes projetos, né, para atender diferentes nichos de mobilidade
urbana. A grande revolução que permite isso daí é a propulsão elétrica distribuída. E por que isso é uma revolução? Assim como nos drones, né, você ter mais de um motor e elétrico, você permite uma redundância maior, uma simplicidade de manutenção absurda, muito maior do que o de um helicóptero, muito mais simples. O helicóptero tem muitas partes móveis, tem mecanismos muito complexos e que exigem manutenções extensivas. Você precisa fazer o tempo inteiro, tá calibrando, ajustando, lubrificando e ativamente fazendo manutenção. O motor elétrico tem pouquíssimas partes móveis, só uma parte móvel. Se der algum problema, você tira o motor elétrico, que é leve, muito fácil de você sacar ele, tirar ele, e você troca, em vez de ter que desmontar e fazer toda a manutenção que demora dias, no caso do helicóptero. Então, é realmente uma revolução de simplicidade de manutenção e de custo operacional. Claro, o custo de aquisição desse equipamento continua sendo próximo, talvez até mais caro do que um helicóptero, mas o custo de operação, especialmente quando você fala em uso em larga escala, ele cai algumas ordens de grandeza. Então você vai ter o valor da hora de um eVTOL sendo muito, mas muito mais barato do que o valor da hora de um helicóptero. E o que está se falando de certificação, né, em torno no mundo? O FAA já tem algumas aplicações, né, usando o Part 21.17 Bravo, né, que é de Very Light Airplanes. Então, as aplicações para eles estão seguindo um Special Condition em cima do Part 21. Aqui na ANAC estão usando, a IVE está usando, né, o RBAC 23, com o Special Condition, claro, mas em cima do RBAC 23. Ela já abriu esse processo de certificação aqui. E a EASA tem um Special Condition especial próprio para eVTOL. O CAA, que é do Reino Unido, está seguindo o mesmo Special Condition da EASA. E a China tem um Special Condition próprio lá para o Yihang, que é a fabricante chinesa que tem um projeto lá. Então ele tem um Special Condition próprio. Então, cada uma das agências está tratando ainda, eles têm um joint group, né, um esforço conjunto para unir e padronizar, harmonizar, né, a regulação, mas ainda não existe uma base de certificação comum entre as agências e um acordo bilateral entre os países, né? Então esse processo ainda está acontecendo em paralelo. É por isso que a expectativa de todos os projetos, muitos que já estão voando e já estão em teste, em fase de certificação, ainda se projeta para daqui uns 4 ou 5 anos essa certificação, porque nem a base de certificação ainda está completamente fechada. Mas, ainda assim, daqui 5 anos nós vamos ter isso daqui voando já em nível comercial. E na Helisul, o que temos feito aqui na Helisul? Na Helisul nós temos focado, né, nos nichos dos drones mais sofisticados, né? Então, tudo aquilo que precisa, que demanda certificação, porque a maior parte do mercado não tem tanta capacidade assim de certificar, e nós, com o nosso DNA aeronáutico aí, nós temos uma vantagem grande, né? Então, nós estamos usando em pulverização agrícola, especialmente classe 2, né, drones mais pesados, aerofotogrametria e sensores sofisticados, inspeções, bastante inspeção de linha de transmissão, turbinas eólicas, resposta a desastres, temos muito contato aí com os órgãos de segurança pública e de first responders, né, os corpos de bombeiro, e estamos começando aí no mercado de delivery com cargas bastante pesadas, então já mirando aí os drones classe 1. E claro, o eVTOL, né, nós temos uma parceria grande com a IVE, e seremos o cliente lançador da IVE aqui no Brasil, e já estamos aí, né, muito próximos dele, tanto de drones quanto de eVTOL. E é isso, eu espero ter explicado aí o básico, introduzido bastante o assunto para vocês. Fico aberto aí a quaisquer dúvidas.
E quem tiver interesse pode me seguir no LinkedIn ou entrar em contato com o nosso e-mail drones@lsul.com. Fico à disposição de vocês aí.